Olá, boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro. Superior Tribunal de Justiça condena 3 desembargadores por participação em esquema de corrupção. Justiça pode cancelar o título de mais de 400 mil eleitores do Rio de Janeiro que não votaram nas últimas 3 eleições. STJ cria página na internet para serviços do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Supremo Tribunal Federal promove campanha de doação de sangue. E no Dia do Consumidor, vamos falar sobre direitos e garantias da população na hora de ir às compras. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 14 de março, começa agora. A concessionária que administra o metrô do Rio de Janeiro deve fornecer dados dos empregados ao sindicato da categoria. O sindicato havia pedido as informações para checar o pagamento das contribuições sindicais, mas teve o pedido negado pela empresa. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o envio das informações não viola a intimidade dos trabalhadores. Acompanhe na reportagem de Anderson Conrado. Na ação, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Rio de Janeiro pediu à concessionária as guias da contribuição sindical. Também solicitou a relação nominal de todos os empregados integrantes da categoria e dos respectivos salários mensais dos filiados ao sindicato, além dos cargos ocupados. Segundo o sindicato, o pedido se baseou na nota técnica 202 de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo era conferir a correção do valor recolhido pelo empregador. O metrô argumentou que a obrigação não tem base legal e viola o direito à intimidade dos trabalhadores, que teriam de autorizar o tratamento dos dados. Sustentou ainda que o sindicato pode fiscalizar a regularidade do recolhimento das contribuições sindicais por meio da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro aceitou o pedido do sindicato e a empresa recorreu ao TST. O metrô reiterou os argumentos e questionou a constitucionalidade da nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego. O relator do recurso na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, ressaltou que as informações obtidas por meio do CAGED e da RAIS se destinam à elaboração de políticas públicas ligadas ao mercado de trabalho. Segundo o ministro, as informações pedidas pelo sindicato servirão de subsídio para o exercício do legítimo direito de fiscalizar os recolhimentos que lhes são devidos. Ele explicou que o fornecimento possibilita maior eficiência do controle sem a necessidade de abrir um procedimento administrativo ou judicial de cobrança. Quanto à questão da violação constitucional pela nota do Ministério do Trabalho, o relator explicou que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos ministros do tribunal ou dos membros do órgão especial. Nesse sentido, não há nenhum pronunciamento prévio do Pleno ou do órgão especial do TST, nem do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A decisão foi unânime. Foram apresentados embargos declaratórios. A Justiça de São Paulo estabeleceu que um banco não deve ser responsabilizado por fraude se não for comprovado que ele se omitiu na tentativa de resolver o caso. Rossini Gomes. A instituição financeira havia sido condenada em primeira instância a indenizar por danos morais e materiais uma cliente que percebeu transferências e empréstimos que não tinha feito. Segundo o processo, a mulher não tinha conseguido acessar a conta bancária pela internet e entrou em contato com a gerente por e-mail, que orientou a ligar na central de atendimento do banco. Em seguida, ela recebeu uma ligação de um suposto empregado da instituição e fez alguns procedimentos. Foi quando percebeu as irregularidades. Condenado, o banco recorreu à Corte Paulista. Alegou que não houve falha na prestação de serviços e que a culpa foi exclusiva da vítima e dos terceiros que aplicaram o golpe. O relator do caso deu razão à instituição. Ficou estabelecido que o banco não deve ser responsabilizado por fraude se não forem comprovados omissão na resolução do caso e o nexo causal entre a conduta e o golpe que vitimou o cliente. Os estádios de futebol do Paraná vão ser palco de uma ação de conscientização importante
organizada pelo Tribunal de Justiça do Estado. O combate à violência contra as mulheres. Uma parceria da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar com a Federação Paranaense de Futebol, começou a levar campanhas preventivas e de reflexão para as arquibancadas. Repórter Adriano Ribeiro tem as informações. Mensagens no LED da Liga Arena, recado no telão do estádio, cartazes nos banheiros femininos. As diversas ações são o resultado prático de um acordo de cooperação estabelecido entre o Tribunal de Justiça, por meio da CEVID, e a Federação Paranaense de Futebol. Um dos principais objetivos é promover ações, campanhas, conscientização a respeito da importância de tratar o tema da violência doméstica. Também no ambiente do futebol. É um ambiente ainda muito mais masculino, então é um ambiente propício para que a gente possa multiplicar tanto informações quanto debates e ações referentes à prevenção da violência doméstica. A parceria entre o TJ e a Federação reforça uma política pública para as mulheres. A iniciativa nos estádios, além de sensibilizar o público, a grande maioria homens, em relação ao combate à violência doméstica, busca tornar o ambiente mais acolhedor para as torcedoras que frequentam as arquibancadas e para os profissionais que trabalham nos jogos. A gente busca tirar aquele ambiente que era ambiente masculino, né? A gente não tem mais que existir, só a mulher pode estar onde ela quer estar, né? Onde ela quiser. Então, tanto no estádio de futebol, que antigamente era mais masculino, hoje nós vemos muitas famílias, muitas crianças. Então, é isso que a gente quer, uma cultura de respeito, de igualdade, tanto fora do estádio como dentro dos nossos estádios. Com um calendário de jogos cheio e partidas disputadas em todas as regiões do estado, as ações educativas terão um alcance amplo e visibilidade ao longo de todo o ano. Eu acho bem importante eles estarem atentos ao que isso representa, né, pro pessoal, para as mulheres, porque às vezes eles nem sabem o que é só a violência doméstica, acho que é só o tocar e nem sempre é isso, né? Então a gente fica bem feliz em poder estar aqui, poder participar e sair com a consciência de ter a segurança que a gente tem hoje em dia aqui, né? Hoje é o Dia do Consumidor. Uma importante data para quem quer comprar produtos com preços e condições especiais, mas também para se conscientizar e relembrar direitos e garantias, como mostra a repórter Evelyn Araújo. Os looks são as mais recentes aquisições da Débora. O brechó ficou pequeno para tanta vontade de comprar. Preços convidativos e promoções irresistíveis. Almofadinha personalizada com pet, mini sinuca para se divertir nas horas vagas, foram comprados na internet. A escolha do vendedor é sempre feita com rigor, para não ter problemas com os produtos. Quando é uma coisa que eu vou usar por muito tempo, eu faço essa pesquisa e mais do que o preço, eu gosto de olhar os comentários, porque os comentários sempre trazem muito feedback sobre aquela compra, se ela chegou certinha, se a embalagem veio certa. Todo ano, em março, ocorre a Semana do Consumidor, período em que o comércio aproveita para aumentar o número de vendas. São oferecidos descontos, facilidades de pagamento e outros benefícios para chamar o maior número de clientes. Com uma vasta oferta, só não se pode esquecer de respeitar o que diz o Código de Defesa do Consumidor. No ano passado, a data gerou um faturamento de mais de 600 milhões de reais, segundo a Federação do Comércio. Apesar da movimentação comercial, todos os anos o Procon do Distrito Federal alerta. Alguns lojistas ainda desconhecem os direitos de quem compra. Muitas dúvidas quanto à política de troca, né? Sobre as lojas ainda que tem também o seu comércio eletrônico no direito do arrependimento, sobre a parte de fixação de preços, a fixação de preços em produtos, vitrine. Então, assim, são muitas dúvidas ainda que a gente percebe que os lojistas têm e acabam não atendendo a legislação. Em relação aos consumidores, de acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, a maior dúvida ainda é sobre a política de trocas para vendas online. O direito que assiste ao consumidor nesse caso é de cancelar a compra, não é trocar o produto. Então, se ele quiser simplesmente trocar aquele produto, ele pode tentar negociar com a loja. A loja só é obrigada a cancelar aquela compra. E o consumidor, para isso, não precisa declinar nenhum motivo. É simplesmente, olha, só pedir o cancelamento em até 7 dias e a empresa é obrigada a devolver todo o custo que ele teve com aquela compra, inclusive valores ativos de frete, de garantia ou até mesmo de um seguro. Outros direitos do consumidor.
Produtos como eletrodomésticos têm garantia de 90 dias. Se o cliente optar pela garantia estendida, o prazo complementar só começa a contar após esse período. O consumidor que é cobrado indevidamente de um valor e paga por ele, deve recebê-lo em dobro, independentemente de acionar ou não o PROCON ou a Justiça. E tudo que for prometido em uma publicidade ou anúncio deve ser cumprido da forma que foi descrita. E a Débora, que adora uma comprinha, dá outra dica para garantir o melhor preço. Procuro sempre saber se tem cupom de primeira compra. Isso é muito bom, ou se vem com algum brinde. Tem muitas lojas que dão brinde e às vezes você tem que baixar o aplicativo da loja para conseguir esse brinde, esse cupom. Eu recomendo, principalmente em compra online, sempre pesquisar se existe algum cupom. No próximo bloco, o Ministério Público Federal questiona a Prefeitura de Belém do Pará sobre os gastos da programação de carnaval. E o Superior Tribunal de Justiça agora tem uma página na internet para os serviços do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Voltamos em instantes. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, confirmou a condenação da União por danos morais à irmã e à tia de um jovem de 18 anos, morto durante treinamento do Exército em Barueri, São Paulo. Elas vão receber R$ 468 mil. O rapaz e 2 colegas se afogaram no lago durante uma atividade em 2017. A União recorreu para reduzir a indenização, mas a 4ª turma do TRF3 negou o pedido por unanimidade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu também por unanimidade manter a prisão preventiva do general Braga Neto. De acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro do governo Bolsonaro teria tentado obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Repórter João Pedro Melo. A decisão está no âmbito das investigações da tentativa de golpe de Estado. O ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto, está preso desde dezembro do ano passado. Na análise, os ministros da primeira turma decidiram, por 5-0, que o militar vai permanecer preso por suspeita de interferência nas investigações do caso. De acordo com o despacho, a autoridade policial apontou que Walter Souza Braga Neto tentou controlar o que seria repassado à investigação, evidenciando a possível prática do delito, demonstrando o verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento exercido pelo recorrente, além de apresentar relevantes indícios de que atuou reiteradamente para embaraçar as investigações. Dados da Polícia Federal também mostram que o general Walter Braga Neto tinha conhecimento das ações irregulares relacionadas à tentativa de golpe de Estado e teria participado ativamente do financiamento de tais atividades, incluindo a entrega de dinheiro para outros acusados. A Justiça da Inglaterra acabou de ouvir todas as partes do julgamento contra uma das empresas responsáveis pela barragem que rompeu em Mariana. A decisão, no entanto, só deve sair daqui a alguns meses. Anderson Arcoverde tem as informações. O processo na justiça inglesa é movido contra a BHP Billiton, uma das empresas controladoras da Samarco, responsável pela barragem do Fundão. 620 mil atingidos, entre pessoas, empresas e municípios, pedem indenização equivalente a 260 bilhões de reais. A barragem do Fundão rompeu em novembro de 2015. 19 pessoas morreram e a lama com rejeito de minério contaminou toda a bacia do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. Pelo menos 45 municípios foram afetados. A ação na justiça inglesa foi apresentada em 2018, mas somente em outubro do ano passado as audiências começaram. Nesta semana, foram ouvidas as últimas alegações dos advogados. A defesa dos atingidos apresentou evidências de que a empresa teria recebido alertas sobre os riscos de rompimento pelo menos 6 anos antes da tragédia. A BHP nega e afirma que as informações que recebeu foram de que a barragem era segura e estável.
A empresa citou ainda o acordo feito no Brasil. A negociação homologada pelo Supremo Tribunal Federal prevê a destinação de 170 bilhões de reais para ações de reparação a vítimas, municípios e demais comunidades atingidas. A decisão da justiça inglesa ainda deve demorar para sair. A expectativa é de que o veredito seja apresentado entre junho e agosto deste ano. O Ministério Público Federal questionou a Prefeitura de Belém, no Pará, sobre os gastos da programação de carnaval que não incluíram os blocos afros. As informações com Márcio Fontinelli. A Prefeitura de Belém, no Pará, e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberam um ofício do Ministério Público Federal para que prestem contas do dinheiro público gasto no carnaval deste ano, que não incluiu os blocos afros, com representações de matrizes africanas e indígenas. A Prefeitura tem um prazo de 2 dias para apresentar a planilha de gastos. Já a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem 3 dias para comprovar que adotou iniciativas para incluir os grupos afros durante o período de festas. A partir daí, o MPF vai avaliar se entra ou não com ação de responsabilização judicial. O Superior Tribunal de Justiça definiu que prisão provisória deve ser considerada para obter benefícios do decreto natalino. Jéssica Castro tem os detalhes. Uma das principais funções do sistema prisional, além de garantir a segurança da população, restringindo a liberdade de quem comete crimes, é também assegurar a ressocialização daqueles que estão presos, o que é fundamental para evitar que essas pessoas voltem a cometer crimes após cumprirem suas penas. E uma medida importante que promove a reintegração dos presos à vida em comunidade é o indulto natalino. A defensora pública Adriana Patrícia Campos Pereira explica como funciona este benefício. É uma norma constitucional que dá ao presidente da República essa prerrogativa de proferir esses decretos. Normalmente são crimes de menor gravidade, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. É uma oportunidade que o Estado dá ao condenado de reconstruir a sua vida na sociedade, antecipadamente, em virtude de situações peculiares, do cumprimento de grande parte da pena, do comportamento do condenado, da ausência de faltas graves e de intercorrências durante a execução penal. Para analisar a forma como é considerado o critério temporal para a concessão desse direito, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça realizou um julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. A questão discutida era se o tempo de prisão provisória deveria ser considerado para a obtenção do benefício. O relator do tema repetitivo foi o desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, e ele destacou que o STJ já havia consolidado o entendimento de que o período de prisão provisória representa efetiva privação de liberdade e que, por isso, deve ser considerado na análise dos requisitos estabelecidos para a concessão do indulto e da comutação de penas. A 3ª Seção seguiu o voto do relator com base no entendimento de que a detração penal garante a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador das penas, que são fundamentos essenciais da execução penal no Brasil. O site do Superior Tribunal de Justiça agora tem uma página para os serviços do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Confira na reportagem de Samanta Peçanha. Solucionar conflitos por meio do diálogo de forma rápida e efetiva. Esse é o papel do CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça. E esse trabalho agora está concentrado em uma página repleta de informações. Você pode acompanhar a distribuição do processo ao conciliador, mediador ou facilitador, consultar informações sobre o andamento de uma ação no STJ ou tirar dúvidas sobre o centro. É só abrir a página do Superior Tribunal de Justiça, ir em Processos, Solução de Conflitos, CEJUSC. E é aqui nessa sala que os conciliadores, mediadores e facilitadores do centro dialogam com representantes da administração pública, Advocacia Geral da União, defensorias e diversos segmentos econômicos para resolver tanto conflitos individuais quanto coletivos. Na parte de direito penal, o ofensor, a vítima, as famílias e comunidade são chamados a dialogar para reparar os danos causados e promover a reconciliação social.
Para que as partes envolvidas em um processo judicial solicitem a autocomposição, ou seja, a conciliação ou mediação, o pedido deve ser feito através de uma petição formal apresentada pelo advogado que representa a parte nos autos. E tem mais. O STJ abriu inscrições para credenciamento de conciliadores, mediadores e facilitadores restaurativos com experiência e conhecimento técnico nessas áreas. Para mais informações sobre o credenciamento ou dúvidas, acesse o site do STJ ou envie um e-mail para cole@stj.jus.br. Daqui a pouco, Justiça pode cancelar mais de 400 mil títulos de eleitores do Rio de Janeiro. E o governo federal e o Ministério Público do Trabalho combatem garimpo ilegal e encontram trabalhadores em situação análoga à escravidão no Amazonas. Nós voltamos já. O Ministério Público de Goiás denunciou o profissional responsável por impermeabilizar um sofá pelo incêndio que matou um casal e um bebê em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, em agosto do ano passado, dentro do apartamento. A denúncia aponta que o homem agiu com negligência ao manusear um produto inflamável sem seguir as instruções de segurança. As vítimas tentaram escapar pela janela e morreram na queda. O denunciado vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mais de 400 mil eleitores podem ter o título cancelado no Rio de Janeiro. Polícia Federal e IBAMA fazem operação contra garimpo ilegal em terras indígenas. Em outra ação no Amazonas, o governo federal e o Ministério Público do Trabalho combatem garimpo ilegal e encontram trabalhadores em situação análoga à escravidão. Confira. O governo federal e o Ministério Público do Trabalho combateram organizações criminosas que atuam no garimpo ilegal no leito do Rio Madeira, no Amazonas. Durante a ação foi identificado que 25 pessoas trabalhavam em situação análoga à escravidão, sendo 2 menores. Foram destruídas 23 dragas e embarcações usadas no garimpo ilegal. A Polícia Federal e o IBAMA fizeram operações contra a extração ilegal de ouro, diamantes e cassiterita em terras indígenas. As operações foram no Parque Aripuanã, na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Como resultado das operações, foram desmontados e inutilizados 4 acampamentos ilegais. No Rio de Janeiro, 400.916 eleitores deixaram de votar nas 3 últimas eleições consecutivas, não justificaram ou pagaram multa pela ausência às urnas. Essas pessoas vão ter o título eleitoral cancelado, caso não regularizem a situação até 19 de maio. A regularização do título pode ser feita das seguintes formas: presencialmente, comparecendo a um cartório eleitoral mais próximo nos dias úteis, pelo atendimento online ou pelo aplicativo e-Título. A 6ª turma do TST determinou que uma ação movida por um trabalhador submetido a condições análogas à escravidão retorne ao 1º grau e tramite normalmente. A reclamação trabalhista havia sido extinta nas instâncias anteriores por ter sido apresentada mais de 6 anos depois do homem ter sido resgatado. O colegiado considerou que pretensões relacionadas a esse tema são imprescritíveis, ou seja, a ação pode ser ajuizada a qualquer tempo. O repórter Anderson Conrado tem os detalhes. O trabalhador rural foi admitido na fazenda São Lourenço, em Dourados, Mato Grosso do Sul, em novembro de 2003. Ele foi contratado para receber um salário mínimo com promessa de fornecimento de alimentação e moradia. Mas, segundo o profissional, o fazendeiro deixou de fornecer água potável, energia elétrica, moradia digna e alimentação adequada. O trabalhador também alegou que o expediente começava às 5 horas da manhã e ia até às 11 da noite de domingo a domingo. Além disso, a partir de abril de 2008, o fazendeiro deixou de pagar o salário e as demais obrigações e passou a fornecer somente arroz para alimentação. O trabalhador também era ameaçado de morte caso tentasse sair da fazenda. Em abril de 2013, auditores fiscais do trabalho e membros do Ministério Público do Trabalho fizeram uma vistoria no local e resgataram o homem. O proprietário da fazenda foi denunciado e responde a um processo criminal na Justiça Federal. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul manteve a sentença de 1º grau que havia extinguido o processo trabalhista.
Segundo o regional, a partir do resgate, o trabalhador teria recobrado a liberdade e poderia ter proposto a ação para reivindicar eventuais direitos no período de 2 anos, prazo previsto na CLT para apresentar a ação na Justiça do Trabalho. Contudo, o processo só foi iniciado mais de 6 anos depois. No recurso julgado pela 6ª turma do TST, o trabalhador argumentou que em situações em que a ação trabalhista depende da conclusão de um processo criminal, como no caso em questão, que ainda está sendo julgado na Justiça Federal, o prazo para ingressar com a ação trabalhista só começa a contar após a decisão final no processo criminal. O relator, ministro Augusto César, explicou que o Brasil, por ter ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, se submeteu à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O entendimento da Corte é que não há prescrição da pena, porque o direito à não submissão a trabalho escravo é uma norma indisponível de direito internacional. O voto do relator foi seguido por unanimidade e recebeu elogios da ministra Kátia Magalhães Arruda. O voto de Vossa Excelência está primoroso, na fundamentação cita as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, particularmente no caso Fazenda Brasil Verde versus Brasil, entendendo que a prescrição seria inadmissível, tendo em vista que o direito à não submissão a trabalho escravo é norma do tipo jus cogens, ou seja, uma norma imperativa, como é afirmado em seu voto. Em Rondônia, atendendo uma proposta de interiorização das ações do Estado, a Semana da Paz em Casa foi levada a uma aldeia indígena. A abertura do evento foi no Fórum da Comarca de Alta Floresta do Oeste. Veja na reportagem de Simone Norberto. As cenas causam um impacto. A peça O Marido Exemplar, criado por alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Juscelino Kubitschek, é uma atração que impressiona o público, presente na abertura da Semana da Paz em Rondônia. A comarca de Alta Floresta do Oeste, a 528 quilômetros da capital, Porto Velho, foi escolhida justamente para demonstrar a presença da justiça nos lugares mais distantes. Do desembargador Álvaro aqui hoje, a abertura da Semana da Paz em Casa aqui manda uma mensagem muito clara, que aqui no estado de Rondônia a preocupação com o direito e o respeito às mulheres alcança todos os municípios e todas as comarcas, independentemente da distância geográfica. Os parceiros na rede de apoio e proteção à mulher participam da mesa. Ministério Público, Defensoria, OAB, além do juiz e dos representantes da Coordenadoria da Mulher do TJRO. O desembargador Álvaro Calix Ferro, referência no país pelo pioneirismo na criação de grupos reflexivos para homens agressores, a exemplo do projeto Abraço, também faz palestra Gênero, Masculinidade e Violência contra a Mulher, com grande participação do público. Ele ainda destaca projetos premiados do Tribunal de Justiça de Rondônia, como o Maria no Distrito e o Maria Urgente, ambos com foco no acesso e na agilidade do atendimento às mulheres vítimas. O judiciário precisa conhecer mais e mais essas comunidades que têm tido menos acesso à justiça. As mulheres indígenas, há pesquisas que elas têm pouco acesso a esses serviços, a esses equipamentos de proteção. E a gente precisa saber se essa violência está ocorrendo, né? Primeiro mostrar mais e mais sobre a Lei Maria da Penha. E aí também saber ali se essa violência está ocorrendo e mostrar a essas mulheres e a essas comunidades as fórmulas a serem utilizadas para a proteção a essas mulheres. No mesmo dia, a equipe do Judiciário investe ainda mais na interiorização e percorre mais 70 quilômetros para levar as ações a quem tem pouca oportunidade de acessar a rede. A programação da Semana da Paz em Casa chega até aqui, a aldeia São Luís, terra indígena Rio Branco, onde vivem mais de 200 pessoas de 3 etnias diferentes, entre elas Aruá, Canoê e Macurape. A ação é proposta pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, mas atende ao anseio da própria comunidade, que reconhece as suas vulnerabilidades com relação à violência doméstica. A comunidade toda se reúne para ouvir a equipe, que usa de linguagem de quadrinhos para conversar com as crianças, e um bate-papo com jovens e adultos, homens e mulheres interessados na paz em casa. Trazendo essa palestra, conversando, que nem a gente diz, cara a cara com as pessoas, ela consegue entender mais e refletir sobre a vida dela, com o companheirismo dela. Entende que
mulher, ela tem a obrigação de saber todas as coisas que existem no mundo. E eles têm que entender que eles têm que respeitar e apoiar elas também. Nova lei dispensa advogados de adiantarem custas em cobranças de honorários. Acompanhe na reportagem de João Pedro Melo. A medida altera o Código de Processo Civil e já está valendo. A ideia é evitar prejuízo aos advogados que precisam entrar na Justiça para receber honorários devidos. As custas iniciais, que até agora eram pagas por advogados no início do processo, passam a ser pagas no final e podem ser custeadas pelo réu. O advento da Lei 15.109 de hoje, a advocacia não precisa antecipar mais as custas processuais de fase de cumprimento de sentença. Tão somente ao final o réu tem que pagar. Se ele não tiver culpa no caso, aí sim quem tem que pagar é o advogado. Mas isso ao final do processo agora e não mais no início. Então a lei veio para explicitar, declarar que não é necessário a advocacia antecipar essas custas. O Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas está de portas abertas para visitação. No local também são restaurados documentos históricos. O repórter André Risco mostra pra gente. É aqui, neste lugar, localizado ao lado do Fórum de Maceió, que fica um dos locais mais importantes para a preservação da memória do Poder Judiciário alagoano. O Laboratório de Conservação e Restauro do Arquivo Central do Poder Judiciário foi criado em 25 de janeiro de 2022 e teve suas ações iniciadas em 2023. Aqui os trabalhos visam não somente a limpeza dos processos, mas a reconstituição de sua materialidade para que possam ser disponibilizados para consultas de pesquisadores e público em geral. Através de equipamentos modernos, os profissionais realizam ações de higienização e pequenos reparos nos processos históricos, como também conferência, catalogação e digitalização. Mariana Marques, coordenadora do LACOR, conta que vários processos icônicos já foram restaurados por aqui. Nós temos documentos referentes à história de Lampião e do cangaço também. Nós temos o processo de Delmiro Gouveia, do último enforcado do Império aqui de Alagoas. O primeiro processo feito pela primeira advogada aqui do estado de Alagoas, entre vários outros processos bem rumorosos. A Hilda Monte é historiadora e pesquisadora e é responsável pela área de paleografia, que seria a leitura e interpretação da escrita antiga, existente nos processos restaurados. A gente tem toda uma técnica para retirar o conteúdo desses processos que estão numa escrita que as pessoas não têm como extrair essas histórias. Então veja que nós fazemos a paleografia, ela faz esse intermédio entre o passado com a história sendo construída no presente. Depois de passarem pelo restauro, os documentos são mantidos em um arquivo chamado de reserva técnica, totalmente climatizado, enquanto que os processos mais importantes são trazidos aqui para o Centro de Cultura e Memória. Aqui no CCM, os documentos podem ser acessados de forma fácil e rápida. O local é aberto a visitações. O museu fica aberto de segunda a sexta, de 9 às 16, a gente não fecha para almoço. O espaço está bonito, está enorme, está interativo sobretudo. Ele está destinado a todo tipo de visitante, porque às vezes as pessoas, primeiro tem aquela coisa que é só da justiça, primeiro não é só sobre a justiça, é sobre o povo, é sobre a história, é sobre Alagoas, sobre o Brasil. E depois ele é para todas as idades, porque todo mundo se encanta aqui dentro. A fim de conhecer o novo espaço, o presidente Fábio Bittencourt visitou o Centro de Cultura e Memória. Durante o percurso, o presidente fez questão de ouvir as informações e interagir com as tecnologias disponíveis. Fiquei boquiaberto com tudo, com o que tem para mostrar, a sofisticação, os empreendimentos de tecnologia. Realmente, nós temos muita história a contar a Alagoas e ao Brasil. Daqui a pouco, a Justiça do Paraná derruba liminar e manda de volta para a prisão o ex-policial Jorge Guaranhos, responsável pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em 2022. O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre a restrição de idade para procedimentos de esterilização voluntária. Voltamos já.
Justiça do Paraná derrubou uma liminar e mandou de volta para a prisão o ex-policial Jorge Guaranhos, responsável pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, em 2022. O ex-policial estava em prisão domiciliar, mas ao passar por nova avaliação médica, foi constatado que ele poderia cumprir a pena em regime fechado. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei de Rondônia que obrigava seguradoras a comunicar sinistros e destruir carcaças de veículos. Pablo Lemos. As seguradoras precisavam informar ao Detran de Rondônia os sinistros de veículos com perda total em até 48 horas depois do laudo. O relator, ministro Nunes Marques, destacou que o STF tem entendimento consolidado de que normas estaduais não podem estabelecer obrigações contratuais a seguros de veículos. Isso porque o assunto não é competência privativa da União para legislar sobre direito civil e seguros. A ação foi proposta pela Confederação das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização. A decisão do plenário virtual foi por unanimidade. A Justiça absolveu a vice-governadora do Distrito Federal e 3 ex-deputados distritais no processo em que eram réus por corrupção passiva. A narração é de Regina Souza. A vice-governadora do DF, Celina Leão, e os 3 deputados distritais eram investigados desde 2016 por negociação de propina na Câmara Legislativa em troca de aprovação de emendas para liberar dinheiro para empresas que tinham contratos com o governo. Na época, os políticos negaram a acusação e pediram anulação do processo. Agora, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu que não há provas suficientes para condenar os acusados. Testemunhas não confirmaram os pedidos de propina e as gravações não foram consideradas conclusivas. Vai ser retomado em outra data, ainda a ser definida, o julgamento sobre a restrição de idade para que as pessoas possam fazer procedimentos de esterilização voluntária. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu a análise pelo plenário. A discussão é sobre as condições para a realização de esterilização voluntária, como a vasectomia e a laqueadura, que funcionam como métodos contraceptivos. A lei que trata do planejamento familiar estabelece que a esterilização só pode ser feita por homens e mulheres com capacidade civil plena, desde que sejam maiores de 21 anos de idade ou que já tenham 2 filhos ao menos vivos. O Partido Socialista Brasileiro, autor da ação, questiona essas exigências e pede a retirada da obrigatoriedade de a pessoa já ter filhos e a redução da idade mínima para 18 anos. Essa questão está em julgamento no plenário. O relator é o ministro Nunes Marques, que reajustou o voto na última sessão, adotando a proposta apresentada pelo ministro Cristiano Zanin. Assim, Nunes Marques votou agora para estabelecer a capacidade civil plena de 18 anos de idade, com uma única condição para fazer laqueadura ou vasectomia. Para ele, outras regras que interferem na capacidade reprodutiva, como transplante de útero e redesignação sexual, estabelecem a idade mínima de 18 anos. A posição do relator foi seguida até então pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Edson Fachin. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça, que votou para manter a lei como está atualmente. Divirjo das posições anteriormente manifestadas e voto pela improcedência dos pedidos da ação direta de inconstitucionalidade, inclusive em relação à parte final do dispositivo, visando desencorajar a esterilização precoce, nesse ponto, porque, salvo o melhor juízo, não consta do pedido inicial. Então, por adstrição ao pedido feito, também em relação a esse aspecto. Ou seja, em conclusão, no meu entendimento, o critério legal é legítimo, é constitucional e ele estabeleceu que, se a pessoa não tem filhos, 21 anos. Se a pessoa já tem 2 filhos, 18 anos. Essa posição foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.
Os dois divergem de Mendonça só em relação à expressão com vistas a desencorajar a esterilização precoce, que para ambos é inconstitucional. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça condena 3 desembargadores por participação em esquema de corrupção. E a campanha de doação de sangue promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos já. Foi retomado em sessão virtual o julgamento da ação que questionou a mudança na Constituição que, na prática, liberou a vaquejada no país. O relator é o ministro Dias Toffoli, repórter Marta Ferreira. Cavalos, bois e vaqueiros. A vaquejada reúne os 3 numa disputa. A prática é bastante comum na região Nordeste. Em 2016, uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada foi considerada inconstitucional pelo Supremo, por entender que a atividade causa sofrimento aos animais. No ano seguinte, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que liberou a vaquejada, considerando como não cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Essa mudança é questionada no Supremo e agora os ministros julgam em plenário virtual se a prática pode ser considerada manifestação cultural. O relator é o ministro Dias Toffoli, que entende que a emenda à Constituição é válida. Já o ministro Flávio Dino divergiu em parte do relator, por entender que é preciso uma lei específica que regulamente o tema. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 21 de março. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região por participação em esquema de corrupção. Repórter Marina Campos. 3 desembargadores do TRT da Primeira Região são acusados de participar de grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em um plano especial de execução da Justiça do Trabalho. A investigação do Ministério Público Federal revelou que havia pagamento de propina por meio da contratação de escritórios de advocacia indicados pelos desembargadores. De acordo com os investigadores, o esquema beneficiava organizações sociais e empresas com dívidas trabalhistas e créditos a receber do governo do estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede do TRT1. Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que a organização criminosa utilizava o pagamento de honorários advocatícios como meio para dissimular a propina. A ministra reforçou que o caso revela uma associação criminosa de elevada complexidade, integrada por desembargadores, advogados e membros do Poder Executivo Estadual, que atuavam de forma coordenada na prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de capitais. Com isso, a Corte Especial acompanhou o voto da relatora para condenar Marcos Pinto da Cruz a 20 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. No caso de José da Fonseca Martins Júnior, a pena foi de 16 anos e 3 meses de reclusão. E Fernando Antônio Zorzenon da Silva, de 10 anos e 5 meses de reclusão. O colegiado também acompanhou a ministra na decretação da perda do cargo público dos 3 magistrados. Um quarto réu, o desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, foi absolvido de todas as acusações por unanimidade. Os 4 continuam afastados do tribunal até que a decisão se torne definitiva. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou multa aplicada a fabricante de fraldas depois de comprovação de mensagem correta nas embalagens. William Nascimento.
A 13ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a decisão que anulou a multa aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor a uma empresa de higiene e cosméticos por supostamente não ter informado claramente a redução da quantidade de fraldas nas embalagens. Em seu recurso, a União argumentou que a fabricante não destacou a mudança de forma clara, como exige o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. No entanto, o desembargador Roberto Veloso, relator do caso, afirmou que a quantidade correta de fraldas foi indicada nas embalagens e que o preço foi ajustado proporcionalmente à redução. A prática, segundo o relator, está de acordo com o artigo 31 do CDC, que exige informações claras e corretas sobre os produtos. O magistrado destacou ainda que não há indícios de que a ausência de um aviso explícito sobre a redução tenha causado prejuízo ou enganado os consumidores. Esta sexta-feira foi um dia diferente para 12 colaboradores do Supremo Tribunal Federal. Eles foram voluntários na campanha de doação de sangue promovida pela Suprema Corte. Repórter Carolina Chaves acompanhou. O Hemocentro de Brasília recebeu nesta sexta-feira 12 servidores terceirizados do Supremo Tribunal Federal. Eles participaram da primeira campanha de doação de sangue do tribunal em 2025. A ação faz parte do Programa de Qualidade de Vida no STF e ocorre há mais de 15 anos. É uma campanha que estimula a cidadania, que estimula o voluntariado, a solidariedade e também o autocuidado, porque as pessoas se preparam para poder doar sangue. A Maria é multiplicadora no STF. Ela teve treinamento do Hemocentro para orientar e facilitar a adesão dos voluntários à adoção de sangue. Os estoques do Hemocentro do Distrito Federal estão abaixo do nível de segurança. E isso ocorre sempre após grandes festas, como o Carnaval. Hoje, a necessidade maior é do tipo O positivo e de todos os sangues de fator RH negativo. A meta do Hemocentro é de 180 bolsas por dia. A parceria com a STF é importantíssima para nós. Ele contribui para servidores, todos os funcionários, contribui para a disseminação dessa cultura, para a gente conseguir ampliar cada vez mais o número de doadores e fidelizá-los também. E no mês das mulheres, a presença feminina na campanha foi grande. Bruna aproveitou a oportunidade para começar um hábito que desejava adquirir há muito tempo. É a primeira vez que eu estou doando. As nossas chefes incentivam a gente a doar sangue. É uma campanha muito linda do STF. Serei doadora daqui para frente. Sempre que puder, estarei aqui vindo doar sangue. As mulheres podem doar sangue até 3 vezes ao ano. Os homens podem fazer 4 doações. Doar sangue é simples. É preciso estar bem de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 precisam de autorização do responsável. No momento da doação, é necessário apresentar um documento de identidade. Após a identificação, é feita uma triagem e, em seguida, uma entrevista. O doador não pode estar em jejum, mas deve evitar alimentos 3 horas antes da coleta. Alexandro doa sangue desde 2003, 3 vezes por ano, mas é a primeira vez que ele vem pelo programa do STF. É bom, facilita demais e tinha que levar lá para o STF, né, também, tinha que ter aquele caminhão, né, do Hemocentro. Se fosse lá, acho que teria mais doadores também. A campanha do Supremo Tribunal Federal é realizada 4 vezes por ano. A próxima deve ocorrer em julho. As pessoas gostam muito, sabe? Ficam muito felizes, motivam outros colegas. Hoje a gente tem uma equipe aqui doando sangue de uma colega que é doadora, que doou antes do Carnaval. Então, a gente está disseminando essa cultura e é muito importante. Eu estou me sentindo com muito amor e feliz de ter vindo doar, porque eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. É segunda.